Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiola e nesta aula vamos aprender um pouco mais sobre os componentes de um formulário em PHP, bem como as diferenças entre os métodos GET e POST. Você aprendeu nas aulas anteriores que para construir um site dinâmico, com dados trafegando em ambas as direções, do servidor para o cliente e vice-versa, é necessária uma linguagem de programação dinâmica. Porém, antes de transformar o conteúdo do seu site dinâmico, é importante aprender as tags HTML para a construção de formulários. Aprendeu também que arquivos HTML são formados por tags, e um formulário HTML pode conter diversas tags com atributos. O principal par de tags de um formulário é a tag form, e tudo que estiver dentre elas faz parte do formulário. Exemplificando, form action, a ação aqui dentro, e o método a ser utilizado, que pode ser o get ou o post, como veremos. O action num formulário é um parâmetro que especifica o arquivo que deve ser chamado para receber os dados do formulário ao ser submetido. E o método é o método de envio dos dados, que pode ser get ou post. Nós já vimos anteriormente fizemos um formulário onde usamos aí o método post, que é o método mais seguro que veremos também. E as ações é onde nós vamos estar colocando essas ações em cima do botão criado, o botão de submissão. Então, tem que ter uma ação e tem que ter um método por trás dessa ação. Para o envio dos dados, nome, endereço, telefone, e-mail, por exemplo, ao servidor, é preciso utilizar-se do protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivos hypertexto, que é aquele utilizado por sites para tráfego de informações pela web. E o protocolo HTTP provê dois métodos para o envio dos dados, que pode ser o GET ou o POST. O método GET envia as informações por meio da URL Uniform Resource Locator, que é um endereço de internet normal, e pode ser utilizado por meio de um hyperlink ou por meio de um formulário HTML. Você já deve ter observado, ao navegar por um site, que na barra de endereços aparece o endereço do site seguido por uma interrogação. Então, aqui a gente tem o nome do site, seguido por uma interrogação. Essa interrogação separa o nome da página da lista de variáveis. Os sinais de e-comercial separam, então, as variáveis do nome da página. Esta requisição do exemplo anterior solicita uma página passando como referência um identificador meia-lua de nozes. Então, a gente está passando aqui como referência a variável meia-lua de nozes. Por questões de segurança, não vamos usar o método GET, e sim o método POST. Se utilizássemos o método POST, por exemplo, para solicitar a mesma receita feita no exemplo anterior, meia-lua de nozes, que usou o método GET, não seria possível visualizar na barra de títulos este exemplo anterior, pois os dados seriam passados como o conteúdo de um formulário e o usuário não poderia observar o ID igual a meia-lua de nozes, que é uma variável. O fato de que no método GET todas as informações fazem parte da URL. Todos os dados, então, podem ser vistos pelo usuário, podendo ser extremamente perigoso quando as informações sigilosas estão envolvidas, como senha, como CPFs. Então, neste caso, o melhor é utilizar sempre o método POST para enviar esse tipo de informações. Então, aqui a gente tem, no exemplo anterior, a utilização do método GET, e se a gente fosse usar o método POST, não veríamos, então, essa variável meia-lua de nozes, o que torna, então, as informações mais
sigilosas, as informações se tornam mais seguras, então, quando navegamos na internet. Então, vamos usar o método POST sempre, para que esse tipo de sigilo não venha cair em mãos erradas. Então, recapitulando, como já vimos alguns elementos do formulário, como por exemplo aí, para criar um formulário, a gente usou a tag form, que vai delimitar esse corpo do formulário. Usamos também, para o campo do formulário, o input. O input indica um novo campo do formulário, que pode ser do tipo a entrada de dados, ou o botão de ação submit ou reset. Então, nós usamos o input para capturar dados, né? Nós criamos as nossas caixas de texto e também usamos o input para estar enviando os dados via método POST. O select também faz parte do campo do formulário, ele fica dentro da tag form e mostra uma lista de opções. Depois a gente vai trabalhar com select, recebendo os dados como uma lista de opções. O text area, ele é igual ao text, somente há uma alteração que não há quantidade limitada de caracteres. Então, para a gente fazer uma caixinha maior de texto, a gente pode usar o text area. Foi no exemplo anterior que eu havia dado para vocês, no exercício anterior, nós usamos o text area para poder, então, não limitar a quantidade de caracteres. Então, por exemplo, se o usuário tem que escrever uma mensagem um pouco maior na caixinha de texto, eu vou usar o text area ao invés do text. Aqui nós temos algumas variações do input. Então, no input, nós vamos trabalhar com o text, que é uma caixinha simples, com uma linha única, né, que aceita caracteres alfanuméricos. Pode ser letras, símbolos especiais, números. Podemos também trabalhar com o password, que vai aceitar caracteres alfanuméricos também, mas ele vai esconder os caracteres dessa forma que vocês estão vendo aqui nesse campo de texto. Temos o checkbox, que permite que escolhemos aí algumas opções, como visto aqui na figura. E também o rádio, que permite também escolher apenas uma das opções. Então, o rádio permite escolher apenas uma opção e o checkbox pode escolher várias opções. Então, a diferença entre check e rádio são isso. O check são várias opções que o usuário pode escolher e o rádio apenas uma opção. Para as variações de input, nós temos o submit e o reset. Nós usamos o submit até então, que é um botão, né, utilizado para chamar um arquivo que receberá os dados enviados pelo formulário. Então, a gente construiu o formulário e colocamos um input, né, com uma ação para que todo o conteúdo que estivesse nos campos de texto fossem armazenados via servidor. Então, ao pressionar o botão, né, o arquivo indicado no atributo action, nós usamos o receber.php, que é uma outra página, um outro arquivo que a gente criou, essa requisição será chamada. Então, clicou no botão enviar, a ação que está lá no formulário, ela vai se concretizar. A gente vai criar essa ação em cima deste botão enviar. Agora, o reset, o que acontece, né? Quando eu usar o reset ao invés do submit, nós vamos limpar todo o conteúdo digitado pelo usuário e retornar as opções iniciais. Então, vai limpar todos os campos de texto e vai voltar lá para o conteúdo inicial, né, para o campo inicial, para ser novamente inseridos os dados. Então, o input nós temos submit e o reset. As duas diferenças são essas. O submit ele permite criar uma ação e o reset ele vai estar limpando os campos de texto. E para o select,
nós também podemos ter o list box, que pode permitir que o usuário escolha mais de uma opção, se ele apertar Ctrl mais opção, ou um list box simples, né, que vai escolher apenas uma opção. Então, no caso aqui, a gente tem essa possibilidade ou essa possibilidade também usando o list box, que é uma variação do select. E o text area, que diferente do text que a gente havia visto já no input, o text area ele permite que a gente crie um campo de texto que aceita caracteres alfanuméricos. E, além disso, nós podemos colocar quantos caracteres quiser, ilimitado. E o que a gente pode fazer também? A gente pode estar trabalhando com calls e rows, que vai especificar o número de colunas e o número de linhas do campo, respectivamente. Então, no caso aqui, por exemplo, se eu colocar calls, um certo número, ele vai permitir que eu aumente essa coluna e possa estar recebendo os dados de acordo com o aumento dessa coluna, ou linhas também. Então, eu posso aumentar a coluna ou a linha, como visto no exercício anterior. E no caso aqui, é um campo, né, de texto que a gente usa quando precisar estar inserindo aí dados ilimitados. Por exemplo, se eu quisesse fazer um campo de texto um pouquinho maior, como esse exemplo aqui, onde eu receberia uma mensagem qualquer, eu utilizaria um text area. Então, coloquei a mensagem normal, pulei de linha, o BR, né? São comandos HTML, são tags HTML. E aqui eu vou usar text area, o nome para ele, depois eu vou pegar este nome e vou usar lá na submissão para o botão enviar. Ele vai ficar guardado no servidor. E aqui o calls e rows permite que eu possa estar aumentando, então, a minha coluna, calls, e rows, aumentando a minha linha. Então, perceba que eu coloquei 40, deu todo esse espaço, e 10, deu todo esse espaçamento. E fecho a tag text area. Então, diferente do text, que permite que eu coloque só uma linha, o text area vai permitir que eu coloque um campo maior para estar recebendo os dados aí que o usuário vai estar digitando.